Sabe quando duas ideias parecem totalmente opostas? Tipo uma promessa que deveria durar para sempre e, ao mesmo tempo, um julgamento que parece ser o fim de tudo? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nessa tensão. Vamos conectar 4 textos bíblicos que contam uma história incrível, de uma aliança que parecia inquebrável, passando por uma fratura dolorosa e chegando a um caminho de reconciliação que ninguém esperava. Então, o nosso grande quebra-cabeça é esse aí. Como é que pode, na mesma narrativa, caber uma promessa eterna e um juízo final, devastador? À primeira vista, não faz sentido, né? Mas vamos descobrir juntos como esses dois fios aparentemente opostos se entrelaçam de uma forma que é no mínimo surpreendente. Para a gente entender essa história direito, precisamos começar pela base de tudo, pelo alicerce, a promessa. E é o Salmo 105 que nos leva lá no comecinho, onde encontramos uma aliança que foi feita para ser, literalmente, eterna. Olha só a força dessas palavras. Para sempre. Isso aqui não é só uma figura de linguagem, não. É uma declaração de que essa aliança é firme. É a rocha sobre a qual toda essa história que estamos contando foi construída. E essa não é uma promessa qualquer. Ela tem raízes muito profundas. Foi passada de geração em geração, sabe? De Abraão para Isaac, depois para Jacó. Isso só reforça o peso e a permanência dela. É fundamental guardar isso porque essa promessa é a chave para entender tudo o que vem a seguir. E exatamente aqui que o chão começa a tremer. Se a promessa era o alicerce sólido, a quebra dessa promessa é como um terremoto que abre uma rachadura gigante bem no meio da história. O que acontece quando a fidelidade vira traição? Agora a gente muda completamente de cenário e entra no território de Ezequiel. E nossa, a mudança no tom é imediata. Aqui não tem meio termo não, é um aviso direto, sombrio, quase brutal sobre as consequências de quebrar um pacto sagrado. Chegou o fim. Essa frase de Ezequiel ecoa com um peso, uma finalidade que arrepia. A repetição aqui não é à toa. Ela martela a ideia de que não se trata de um errinho qualquer, mas de um colapso total. Um evento que abala tudo, até a fundação. E as consequências? Bom, é um verdadeiro apocalipse social. Não é só punição, é a desintegração de todos os valores. O dinheiro, ouro e prata perde o sentido. O que era sagrado é profanado. É o desmoronamento completo da ordem das coisas. Mas como é que tudo desabou desse jeito? O livro de Provérbios nos ajuda a ir na raiz do problema. Ele mostra como o poder corrosivo do engano, da mentira, foi a causa principal dessa ruptura toda. Esse provérbio é cirúrgico, ele vai direto ao ponto. Ele mostra que mentir não é só faltar com a verdade, é um ato de violência. A mentira fere, ela provoca ruína. E olha que interessante, até a bajulação, que parece inofensiva, é descrita aqui como uma arma de destruição. E aqui tudo se conecta. Pensa bem, uma aliança, qualquer aliança, é construída sobre confiança. O engano, a mentira, age como um ácido, corroendo aos pouquinhos os laços que mantêm tudo unido. A fratura não foi de repente, foi o resultado de um desgaste lento e constante da verdade. E assim a gente chega no ponto mais crítico da nossa história. Com uma promessa eterna de um lado, um julgamento devastador do outro e uma confiança totalmente destruída, será que ainda existe esperança? Tem como voltar atrás? A resposta, segundo do livro de Hebreus, está em um tipo totalmente novo de mediador. A solução não é só pedir desculpas. É preciso uma figura nova. Alguém que possa, de fato, reconstruir a ponte que foi destruída entre as duas partes. O conceito-chave aqui é o de sumo sacerdote. A melhor forma de pensar nele é como uma ponte mesmo, uma figura que se coloca no meio, entre a humanidade e Deus, com a missão de consertar essa relação quebrada. O autor de Hebreus faz uma comparação que é impressionante. De um lado, a gente tem um modelo antigo, que era limitado pela própria fragilidade humana. Do outro, um modelo novo, que não é só melhor, é radicalmente diferente. Ele é aperfeiçoado, eterno e capaz de oferecer uma salvação que também dura para sempre. Mas olha, essa restauração não é o fim da história. Na verdade, é o ponto de partida para um novo desafio, um chamado para não parar por aí, para amadurecer. O autor de Hebreus usa uma metáfora muito forte. Vocês precisam de leite, não de alimento sólido. A mensagem é bem clara. Depois de uma reconciliação tão profunda, não dá para ficar estagnado no básico. É preciso crescer, avançar. A progressão aqui fica bem nítida, né? O leite são os fundamentos, o básico, essencial para começar.
Mas o objetivo final é o alimento sólido, que exige prática, exige treinamento constante para desenvolver a capacidade de realmente distinguir o que é bom do que é mal. E aqui está a grande lição de tudo isso. A jornada da fé, com suas promessas, suas rupturas e reconciliações, não é sobre chegar a um destino final e pronto. É sobre se comprometer com um caminho contínuo, ativo, de crescimento. E assim, a pergunta final acaba voltando para a gente. Nas nossas vidas hoje, o que significa de verdade essa passagem do leite para o alimento sólido? Como é que a gente pode, de forma ativa, buscar esse amadurecimento na nossa própria jornada? Fica aí a reflexão.